Lebre e a tartaruga. Era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando da vagareza da tartaruga. Certa vez, a tartaruga, já muito cansada por ser alvo de gozações, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, muito segura de si, aceitou prontamente. Não perdendo tempo, a tartaruga pôs-se a caminhar com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo, a lebre ultrapassou a adversária. E vendo que ganharia fácil, parou e resolveu sentar-se embaixo de uma árvore para esperar a tartaruga chegar mais perto. A lebre acabou cochilando. E quando acordou, não viu a tartaruga e começou a correr. Já na reta final, viu finalmente a sua adversária cruzando a linha de chegada, toda sorridente. A cigarra e a formiga. Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiguinha que carregava uma folha pesada, perguntou: Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para a gente aproveitar, o verão é para a gente se divertir. Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passando todos os dias por todo o bosque. Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. Um belo dia, passou de novo perto da formiguinha, carregando outra pesada folha. A cigarra então aconselhou: Deixe esse trabalho para as outras. Vamos nos divertir. Vamos, formiguinha, vamos cantar, vamos dançar. A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu ver a vida que a cigarra levava e ficou encantada. Resolveu viver também como sua amiga. Mas no dia seguinte, apareceu a rainha do formigueiro e, ao vê-la se divertindo, olhou feio para ela e ordenou que voltasse ao trabalho. Tinha terminado a vidinha boa. Daí, a rainha das formigas falou para a cigarra: Se não mudar de vida, no inverno, você há de se arrepender, cigarra. Vai passar fome e frio. A cigarra nem ligou e comentou: o inverno ainda está longe, querida. Para a cigarra, o que importava era aproveitar a vida e aproveitar o hoje, sem pensar no amanhã. Para que construir um abrigo? Para que armazenar alimento? Começou o inverno e a cigarra começou a tiritar de frio. Sentia seu corpo gelado e não tinha o que comer. Desesperada, foi bater na casa da formiga. Abrindo a porta, a formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de frio. Puxou-a para dentro, agasalhou-a e deu-lhe uma sopa bem quente e deliciosa. Naquela hora, apareceu a rainha das formigas, que disse à cigarra: No mundo das formigas, todos trabalham, e se você quiser ficar conosco, cumpra o seu dever. Toque e cante para nós. Para a cigarra e para as formigas, aquele foi o inverno mais feliz das suas vidas. Os Três Porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos que viviam felizes e despreocupados na casa da mãe.
Certo dia, a mãe chamou os porquinhos e disse: Queridos filhos, vocês já estão bem crescidos. Já é hora de terem mais responsabilidades. Para isso, é bom morarem sozinhos. A mãe, então, preparou um lanche reforçado para seus filhos e dividiu entre os três suas economias, para que pudessem comprar material e construírem uma casa. Os três porquinhos, então, partiram pela floresta em busca de um bom lugar para construírem a casa. Porém, no caminho, começaram a discordar com relação ao material que usariam para construir o novo lar. Cada porquinho queria usar um material diferente. O primeiro porquinho, um dos preguiçosos, foi logo dizendo: Não quero ter muito trabalho. Dá para construir uma boa casa com um monte de palha e ainda sobrar dinheiro para comprar outras coisas. O porquinho mais sábio advertiu: Uma casa de palha não é nada segura. O outro porquinho preguiçoso, o irmão do meio, também deu seu palpite. Prefiro uma casa de madeira. É mais resistente e muito prática. Quero ter muito tempo para descansar e brincar. Uma casa toda de madeira também não é segura, comentou o mais velho. Como você vai se proteger do frio? E se um lobo aparecer, como vai se proteger? Eu nunca vi lobo por essas bandas. E, se fizer frio, acendo uma fogueira para me aquecer, respondeu o irmão do meio. E você, o que pretende fazer? Vai brincar conosco depois da construção da casa? Já que cada um vai fazer uma casa, eu farei uma casa de tijolos, que é resistente. Só quando acabar é que poderei brincar, respondeu o mais velho. Não vamos enfrentar nenhum perigo para ter a necessidade de construir uma casa resistente, disse um dos preguiçosos. Cada porquinho escolheu um canto da floresta para construir as respectivas casas. Contudo, as casas seriam próximas. O porquinho da casa de palha comprou a palha e, em poucos minutos, construiu sua morada. Já estava descansando quando o irmão do meio, que havia construído a casa de madeira, chegou, chamando-o para ir ver a sua casa. Ainda era manhã, quando os dois porquinhos se dirigiram para a casa do porquinho mais velho, que construía com tijolos sua morada. Nossa, você ainda não acabou, não está nem na metade. Nós agora vamos almoçar e depois brincar, disse irônico o porquinho do meio. O porquinho mais velho, porém, não ligou para os comentários, nem para as risadinhas. Continuou a trabalhar, preparava o cimento e montava as paredes de tijolos. Após 3 dias de trabalho intenso, a casa de tijolos estava pronta e era linda. Os dias foram passando até que um lobo percebeu que havia porquinhos morando naquela parte da floresta. O lobo sentiu sua barriga roncar de fome, só pensava em comer os porquinhos. Foi então bater na porta do porquinho mais novo, o da casa de palha. O porquinho, antes de abrir a porta, olhou pela janela e, avistando o lobo, começou a tremer de medo. O lobo bateu mais uma vez. Se você não abrir por bem, abrirei à força. Eu vou soprar muito forte e sua casa irá voar. O porquinho ficou desesperado, mas continuou resistindo, até que o lobo soprou uma vez e nada aconteceu.
Soprou novamente, e da palha da casinha nada restou. A casa voou pelos ares. O porquinho, desesperado, correu em direção à casinha de madeira do seu irmão. O lobo correu atrás. Chegando lá, o irmão do meio estava sentado na varanda da casinha. Corre, corre, entra dentro da casa, o lobo vem vindo, gritou desesperado, correndo o porquinho mais novo. Os dois porquinhos entraram bem a tempo na casa. O lobo chegou logo atrás, batendo com força na porta. Os porquinhos tremiam de medo. O lobo então bateu na porta, dizendo: Porquinhos, deixa eu entrar só um pouquinho. De forma alguma, seu lobo, vá embora e nos deixe em paz, disseram os porquinhos. Então eu vou soprar e farei a casinha voar. O lobo, então, furioso e esfomeado, encheu o peito de ar e soprou forte a casinha de madeira, que não aguentou e caiu. Os porquinhos aproveitaram a falta de fôlego do lobo e correram para a casinha do irmão mais velho. Chegando lá, pediram ajuda ao mesmo. Entrem, deixem esse lobo comigo, disse confiante o porquinho mais velho. Logo, o lobo chegou e tornou a atormentá-los. Porquinhos, porquinhos, deixe-me entrar, é só um pouquinho. Pode esperar sentado, seu lobo mentiroso, respondeu o porquinho mais velho. Já que é assim, preparem-se para correr. Essa casa em poucos minutos irá voar. O lobo encheu seus pulmões de ar e soprou a casinha de tijolos, que nada sofreu. Soprou novamente mais forte e nada. Resolveu então se jogar contra a casa na tentativa de derrubá-la, mas nada abalava a sólida casa. De repente, ouviram um barulho no teto. O lobo havia encostado uma escada e estava subindo no telhado. Imediatamente, o porquinho mais velho aumentou o fogo da lareira, na qual cozinhavam uma sopa de legumes. O lobo se jogou dentro da chaminé, na intenção de surpreender os porquinhos entrando pela lareira. Foi quando ele caiu bem dentro do caldeirão de sopa fervendo. Au! Uivou o lobo de dor. Saiu correndo em disparada em direção à porta e nunca mais foi visto por aquelas terras. Os três porquinhos, pois, decidiram morar juntos daquele dia em diante. Os mais novos concordaram que precisavam trabalhar além de descansar e brincar. Todos viveram felizes e em harmonia na linda casinha de tijolos. A lenda do Bosque Encantado. Dizem que, há muitos anos, num país muito distante, existiu um bosque encantado. A jovem princesa daquele reino, desobedecendo aos conselhos dos mais velhos, decidiu visitá-lo. Montada em seu cavalo branco, deu de cara com um jovem lenhador, chamado Daniel. Não vá mais adiante, princesa, ou nunca mais voltará. Como era muito curiosa, ela desceu do seu cavalo e entrou na mata. Os dias se passaram sem que ninguém soubesse da princesa. Darei a mão de minha filha e o governo do reino a quem me devolvê-la sã e salva, ofereceu o rei. O lenhador Daniel pegou a sua flauta e seu machado e entrou no bosque, chamando pela princesa.
Estou prisioneira do velho carvalho, ouviu-a gritar. O rapaz correu até o local e começou a dar machadadas no tronco, mas os seus potentes golpes não serviam para nada. A voz cavernosa do carvalho disse: Nunca conseguirás me derrubar. Estava farto de minha solidão e apoderei-me da princesa. Vá embora daqui. Velho carvalho, se o que quer é companhia, eu conseguirei para você. E começou a tocar a sua flauta, uma melodia tão bela que os pássaros, que nunca vinham a este lugar tão sombrio, invadiam até mesmo os galhos do carvalho, e todos juntos começaram a cantar. Lenhador, você me proporcionou companhia e lhe devolverei a princesa. Ouviu-se o som de galhos partidos e a princesa, comovida, estendeu a mão a Daniel. Os jovens foram felizes e o povo teve um rei prudente e honrado. A Bela Adormecida. Era uma vez um rei e uma rainha que desejavam muito ter um bebê. Um dia nasceu uma menina, a princesa tão desejada. Quando ela completou 1 ano, o rei ofereceu uma festa, convidando todos do reino. Durante a festa, chegaram 3 fadas para presentear a princesa. A primeira lhe desejou beleza. A segunda lhe desejou formosura. Mas antes que a terceira pudesse dizer seu desejo, apareceu uma feiticeira e rogou uma praga. Quando completares 15 anos, menina, espetarás o dedo num fuso de fiar e morrerás. E dizendo isso, desapareceu. Diante do espanto de todos, a terceira fada falou: Não, a princesa não vai morrer. Cairá em sono profundo, porque esse é o meu desejo, e despertará depois com um beijo de amor. O rei ficou muito assustado e ordenou que queimassem todas as rocas do reino para livrar a princesa da maldição da bruxa. Tempos depois, a jovem, que já tinha completado 15 anos, possuía todas as virtudes concedidas pelas fadas e era amada por todos. Um dia, passeando pelo castelo, chegou até a torre mais alta. Quando abriu a porta, deparou-se com uma velha fiando linho. Era a feiticeira, disfarçada. A princesa ficou muito interessada, pois nunca tinha visto uma máquina como aquela e quis fiar também. Ao tentar, furou o dedo e logo adormeceu. As fadas logo ficaram sabendo do que tinha acontecido e correram para o castelo e levaram a princesa para seus aposentos. O príncipe foi logo avisado do que acontecera. E a bruxa, sabendo que o príncipe tentaria salvar a jovem, quis esconder o castelo e fez crescer ao redor dele uma floresta, assim, de repente, num passe de mágica. O príncipe partiu imediatamente para salvar a princesa, mas ao chegar, deparou-se com a floresta fechando todos os caminhos. Desorientado, ele não sabia mais o que fazer. Lembrou-se então das fadas e pediu-lhes ajuda. Estas fizeram então aparecer em suas mãos um machado. E foi com ele que o príncipe abriu caminho e pôde entrar no castelo. Chegou à torre, aproximou-se da princesa
e a beijou. Ela despertou, linda, linda. Cachinhos dourados. Era uma vez uma linda menina chamada Cachinhos Dourados, que gostava de passear pela floresta nas manhãs de primavera. Numa certa manhã, ela ia andando, andando, quando avistou lá longe uma linda casinha cheia de flores em volta. Curiosa, apressou o passo e logo chegou bem perto. Cachinhos Dourados ficou tão encantada com a beleza da casa. Só não imaginaria que ali morava o senhor urso, a dona ursa e o filhote do casal, o ursinho. Curiosa, ao ver que a casa estava fechada, espiou pela janela e viu que não havia ninguém. Deu uma volta ao redor da casa e nada, não viu ninguém. Então teve a certeza de que os donos daquela casa tinham saído. Mas ela era tão curiosa que não queria voltar para casa sem ver o que havia dentro daquela casinha, e com um forte empurrão conseguiu abrir a porta e entrou. Na sala havia uma mesa com 3 pratos cheios de sopa. A menina, que estava com muita fome, sentou-se e rapidinho tomou a sopa do prato maior, e estava muito quente para ela. Então, resolveu provar do prato médio, e era frio demais. Então, no pratinho menor, a sopa estava na temperatura ideal. Ela comeu tudinho. Em seguida, ela sentou na cadeira do senhor urso, que era grande demais. Depois, na cadeira da dona ursa, era desconfortável. Por fim, na cadeirinha do ursinho, que era a mais bonitinha e muito gostosa de se sentar. Mas logo que ela sentou, ploft, quebrou e a menina foi ao chão. Daí, Cachinhos Dourados foi até o quarto e lá viu 3 camas. Deitou na cama do senhor urso, era dura demais. Depois, na cama de Dona Ursa, que era macia demais. E a caminha do ursinho, assim como a cadeirinha, parecia a mais gostosa de todas para se dormir. Não parou para pensar, deitou-se nela e acabou dormindo suavemente. A família do urso, que despreocupada passeava pela floresta, resolveu voltar. Ao chegarem, logo perceberam que alguém tinha tomado a sopa. Aí o ursinho exclamou: "Alguém tomou a minha sopa!" Viram depois que alguém tinha sentado em todas as cadeiras da casa e imediatamente o ursinho berrou: "Minha cadeirinha está quebrada!" Os 3 olharam muito espantados e foram juntos para o quarto para ver se alguma coisa tinha acontecido ali também. E o ursinho gritou logo: "Tem alguém dormindo na minha caminha!" Com os gritos do ursinho, Cachinhos Dourados acordou muito assustada, porque se viu frente a frente com toda a família urso. Então, ela pulou da cama e, muito envergonhada, pediu desculpas e saiu correndo para casa. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma linda menina que vivia no bosque e a quem todos chamavam carinhosamente de Chapeuzinho Vermelho. Um dia,
A mãe chamou-a e pediu-lhe um favor. Coloquei nesse cesto um bolo e um pote de mel. Leva-o à avózinha, que tem andado adoentada. Mas, Chapeuzinho, tenha cuidado, não te desvies do teu caminho e não fale com desconhecidos. Sim, mãe, farei como dizes, prometeu Chapeuzinho Vermelho. Ia Chapeuzinho Vermelho pelo caminho quando, de repente, encontra o lobo mau. Este, com uma voz muito doce, disse-lhe: Olá, Chapeuzinho Vermelho, prazer em conhecer-te, finalmente. A Chapeuzinho Vermelho achou que o lobo mau até era simpático, ao contrário do que toda a gente dizia, até mesmo a sua mãe. Mesmo assim, respondeu-lhe: Desculpe, senhor lobo, mas a minha mãe proibiu-me de falar com pessoas que não conheço. Mas eu sou o lobo, o mais popular de todos os animais do bosque. Não há problema nenhum, Chapeuzinho Vermelho. Todos me conhecem bem. Onde vais com essa cesta? Vou ver a minha avózinha e levar-lhe um bolo e um pote de mel. Aí sim! E onde vive a tua avózinha? Vive numa casinha perto do lago, junto a uma grande árvore. O lobo, já com água na boca, pensou: Nham, nham, hoje não vou passar fome. E disse-lhe: Bem, Chapeuzinho Vermelho, gostei de te conhecer, mas agora vou andando. Até breve. Adeus, respondeu Chapeuzinho Vermelho, sem sequer imaginar o que o lobo estava a planejar. Como o lobo era muito esperto e manhoso, foi pelo atalho até a casa da avózinha, de modo a chegar primeiro que a Chapeuzinho Vermelho. Quando lá chegou, bateu à porta da casa da avózinha. De dentro da casa, a avózinha respondeu: Quem é? E o lobo disse com voz fina: É a Chapeuzinho Vermelho, e trago um bolo e um pote de mel para ti, avózinha. A avó, que estava deitada na cama a descansar, respondeu: Pode entrar, minha querida, a porta está aberta. O lobo mau abriu a porta e, sem fazer barulho, foi ao quarto da avózinha e comeu-a. A seguir, vestiu as suas roupas, enfiou a touca, colocou no nariz os óculos da avó e deitou-se na cama, cobrindo-se muito bem com uma manta. Passado uns minutos, a Chapeuzinho Vermelho chega finalmente à casa da avó. Vendo a porta aberta, entrou e disse: Tem alguém em casa, avózinha? Ao que o lobo respondeu: Entra, minha querida netinha, estou no quarto. Então, Chapeuzinho Vermelho dirigiu-se ao quarto da avó. Ao chegar lá, viu o lobo mau, disfarçado de avózinha, e achou que era ela. Chapeuzinho Vermelho aproximou-se da cama, mas achou que a avózinha estava diferente. Então disse: Oh, avó, estás com umas orelhas tão grandes. E o lobo disfarçado respondeu: São para te ouvir melhor. E a Chapeuzinho Vermelho continuou: E tens uns olhos tão grandes. Ao que o lobo respondeu: São para te ver melhor. Oh, avózinha, tens uma boca tão grande. É para te comer melhor, respondeu o lobo. E nisto salta da cama para comer a pobre Chapeuzinho Vermelho. Mas ela conseguiu fugir. O lobo mau, que já tinha comido a avó e estava de barriga cheia, não se importou e pôs-se a dormir. Na floresta, a Chapeuzinho Vermelho encontrou um caçador que por lá andava e pediu-lhe ajuda. O caçador foi correndo à casa da avózinha e encontrou o lobo mau a dormir profundamente. Então, aproximou-se e zás! Cortou a barriga do lobo mau e de lá tirou a avózinha, que ainda estava viva.
Quando o lobo acordou, viu o caçador e fugiu, cheio de medo. A Chapeuzinho Vermelho abraçou a avó e prometeu que nunca mais ia desobedecer a sua mãe. Ela, a avózinha e o caçador comeram o bolo e o mel, felizes por tudo ter acabado bem. O Patinho Feio. Era uma vez uma mamãe pata que teve 5 ovos. Ela esperava ansiosamente pelo dia em que seus ovos quebrassem e deles nascessem os seus queridos filhos. Quando esse dia chegou, os ovos da mamãe pata começaram a abrir, um a um, e ela, alegremente, começou a saudar os seus novos patinhos. Mas o último ovo demorou mais a partir, e a mamãe pata começou a ficar nervosa. Finalmente, a casca quebrou e, para a surpresa da mamãe pata, de lá saiu um patinho muito diferente de todos os seus outros filhos. "Este patinho feio não pode ser meu!" exclamava a mamãe pata. "Alguém te pegou uma peça", afirmou a vizinha galinha. Os dias passaram e, à medida que os patinhos cresciam, o patinho feio tornava-se cada vez mais diferente dos outros patinhos. Cansado de ser gozado pelos seus irmãos e por todos os animais da vizinhança, o patinho feio decidiu partir. Mesmo longe da vizinhança, o patinho não conseguiu paz, pois os seus irmãos perseguiram-no por todo o lago, gritando: "És o pato mais feio que já vimos!" E para onde quer que fosse, todos os animais que encontrava faziam piada dele. Que hei eu de fazer? Para onde hei de ir? O patinho sentia-se muito triste e abandonado. Com a chegada do inverno, o patinho, cansado e cheio de fome, encontrara uma casa e pensa: "Talvez aqui encontre alguém que goste de mim." E assim foi. O patinho passou o inverno aconchegadinho, numa casa quentinha e na companhia de quem gostava dele. Tudo teria corrido bem se não tivesse chegado a primavera, e com ela um gato malvado, que, enganando os donos da casa, correu com o patinho para fora dali. "Mais uma vez estou sozinho e infeliz", suspirou o patinho feio. O patinho seguiu o seu caminho e, ao chegar a um grande lago, refugiou-se junto a uns juncos e ali ficou durante vários dias. Um dia, muito cedo, o patinho feio foi acordado por vozes de crianças. "Olha, um recém-chegado!" gritou uma das crianças. Todas as outras crianças davam gritos de alegria. "E é tão bonito!" dizia outra. "Bonito? De quem estão falando?" pensou o patinho feio. De repente, o patinho feio viu que todos olhavam para ele e, ao ver o seu reflexo na água, viu um grande e elegante cisne. "Oh!" exclamava o patinho admirado. Crianças e outros cisnes admiravam a sua beleza e cumprimentavam-no alegremente. Afinal, ele não era um patinho feio, mas um belo e jovem cisne. A partir desse dia, não houve mais tristezas, e o patinho feio, que agora era um belo cisne, viveu feliz para sempre. O nascimento de Jesus. Era uma vez uma moça chamada Maria. Ela era noiva de um moço chamado José. Um dia, quando ela estava na sua casa, ela recebeu uma notícia muito importante de um anjo enviado por Deus. O nome desse anjo era Gabriel.
O anjo disse a Maria para não temer, pois teria um filho que deveria chamar-se Jesus. Ele salvaria as pessoas do mundo das coisas erradas que sempre fazem. Maria ficou muito feliz e disse: "Que aconteça comigo aquilo que o Senhor falou." Maria amava a Deus e sabia que tudo o que Deus faz é muito bom. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todos se registrassem, cada um à sua própria cidade. E José e Maria saíram de Nazaré e foram para Belém, a cidade de Davi. Chegando a Belém, José procurou uma hospedaria, mas todas estavam cheias de visitantes que estavam na cidade para o alistamento. Bateram de porta em porta, mas não havia mais lugar para eles. Maria estava para ter bebê. Alguém arrumou alguma estrebaria, onde ficavam os animais, para passarem a noite. E nasceu o menino Jesus, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, onde repousavam os animais. E neste lugar humilde e simples, nascia o Salvador do mundo. Naquela mesma cidade havia pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E Deus enviou um anjo que disse: "Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura." E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: "Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens." Disseram os pastores uns aos outros: "Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber." E foram apressadamente guiados por uma estrela. E acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. O nascimento de Jesus foi uma grande festa, e ali cumpria-se a maior de todas as promessas, e esse Messias nasceu. Ele é Jesus, o Salvador. Festejemos! A Bela e a Fera. Era uma vez um jovem príncipe que vivia no seu lindo castelo. Apesar de toda a sua riqueza, ele era muito egoísta e não tinha amigos. Numa noite chuvosa, percebeu a visita de uma velhinha que lhe pediu abrigo só por aquela noite. Com um enorme mau humor, ele se recusou a ajudar a velhinha. Porém, o que ele não sabia é que aquela velhinha era uma bruxa disfarçada que já ouvira diversas histórias sobre o egoísmo daquele jovem príncipe. Indignada com a sua atitude, ela lançou sobre ele um feitiço que o transformara numa fera horrível. Todos os seus criados haviam se transformado em objetos. O encanto só poderia ser desfeito se ele recebesse um beijo de amor. Enquanto isso, numa vila distante dali, vivia um comerciante com sua filha, chamada Bela. Eles eram pobres, mas muito felizes. Bela adorava livros, histórias, vivia a contá-las para as crianças da vila. Seu pai, Maurício, era comerciante e viajava muito, comprando e vendendo seus produtos diversos. Um dia, voltando de uma longa viagem, Maurício foi pego de surpresa por uma forte tempestade. Passou em frente a um castelo que parecia abandonado e resolveu pedir acolhida.
Bateu à porta, mas ninguém o atendeu. Como a porta do castelo estava aberta, resolveu entrar para se proteger da chuva. Acendeu a lareira e encontrou uma garrafa de vinho sobre a mesa. Após bebê-la, acabou adormecendo. No dia seguinte, uma fera furiosa apareceu diante dele. Quis castigá-lo por invadir o seu castelo e assim o fez prisioneiro. A fera decretou ao velho comerciante que este morreria por tal invasão. Aterrorizado, o pobre homem suplicou: "Deixa que me despeça da minha filha." A fera concedeu-lhe o pedido. De volta à sua casa, contou o ocorrido à sua filha. Sem medo, ela decidiu voltar ao palácio com o pai. Uma vez no palácio da fera, Bela tomou coragem e fez uma proposta. "Deixa meu pai ir embora, eu ficarei no lugar dele." A fera concordou e o pobre comerciante foi embora desolado. A jovem permaneceu com a fera no castelo, mas não era mantida na prisão. Podia ficar em um quarto ou na biblioteca, local que muito a agradava. Bela tinha medo de morrer, mas percebia que a fera a tratava bem a cada dia que passava. Com o passar do tempo, o monstro e a Bela foram ficando mais amigos. Ele se encantava com a forma que a moça via o mundo, as pessoas e a natureza. Sentia que ela o via de uma forma diferente, além da sua aparência. A fera, enfim, havia se apaixonado de verdade. Numa noite, ao jantarem, pediu-a em casamento. Bela não aceitou, mas ofereceu a sua amizade. Apesar da tristeza, a fera aceitou o desejo da Bela. Bela, por sua vez, passava dias muito agradáveis no castelo. Sentia-se bem lá, porém com muitas saudades do seu pobre pai. Certo dia, Bela pediu permissão à fera para visitar o seu pai. "Voltarei logo", prometeu. A fera, que nada lhe podia negar, a deixou partir. Bela passou muitos dias cuidando de seu pai, que estava doente. Tinha adoecido de tristeza, pensando que tinha perdido a filha para sempre. Quando Bela retornou ao palácio, encontrou a fera no chão, meio morta de saudade por sua ausência. Então Bela soube o quanto era amada. Bela se desesperou. Também sentia algo forte pela fera. Amizade, amor, compaixão. "Não morras, caso-me contigo", disse-lhe chorando. Comovida, a Bela beijou a fera. E neste momento, o monstro transformou-se num belo príncipe. Enfim, o encanto havia se desfeito. A fera encontrou alguém que o amava de verdade, além da sua aparência grotesca. Afinal, a verdadeira beleza está no coração. A raposa e o gato. Um dia, o gato encontrou a raposa no bosque e disse para si mesmo: "Vou cumprimentá-la. Ela é tão inteligente, tão experiente, tão respeitada por todo mundo." E fez uma saudação amigável. "Bom dia, querida dona raposa. Como tem passado? Como tem levado a vida agora que as coisas andam tão caras?" A raposa ficou cheia de orgulho, olhou o gato de alto a baixo e levou algum tempo para resolver se respondia ou não. Finalmente disse: "Dobre a língua, seu patife, seu palhaço de meia tigela, seu caçador de ratos. Você não se enxerga? Quem você pensa que é? Como ousa me perguntar como eu tenho passado?
Quem é você? Que é que você sabe? Que artes domina? Só uma, respondeu o gato modestamente. E qual é? Perguntou a raposa arrogante. Quando os cachorros correm atrás de mim, consigo escapar subindo numa árvore. Tenho um monte de truques que dariam para encher um baú. Fico de coração apertado só de pensar. Só isso? Disse a raposa. Pois eu sou senhora de 1000 artes e cheia de conhecimento. Sou muito importante. Justamente nesse momento, apareceu um caçador com 4 cachorros. O gato deu um pulo rápido para o tronco de uma árvore e foi lá para cima, para o meio da copa, onde as folhas e os galhos o esconderam por completo. Abra o baú, dona Raposa! Abra o baú! Gritava o gato, mas não adiantou nada. Os cachorros já tinham agarrado a raposa, que estava bem presa e imóvel nas patas deles. Que pena, dona Raposa, disse o gato. Veja a encrenca em que a senhora está com todas as suas 1000 artes. Se pelo menos soubesse subir em árvores como eu, salvava sua vida. A Velha do Bosque. Houve uma vez uma pobre criada que viajava com seus patrões através de um grande bosque. Quando chegaram bem no meio do bosque, surgiu um bando de sequestradores de dentro das muitas e levou toda a família. E assim foram todos, com exceção da criada, que no seu pavor tinha pulado do carro e se escondera atrás de uma árvore. Quando os salteadores se retiraram, carregando a pilhagem, ela saiu do esconderijo e desesperou-se. Então pôs-se a chorar amargamente. Pobre de mim, que farei agora? Moça e inexperiente aqui no bosque, não sei como sair deste mato, onde não existe alma viva. Certamente terei de morrer de fome. Ficou vagueando de cá para lá muito tempo, à procura de um caminho, sem o poder achar. Quando a noite chegou, ela sentou-se debaixo de uma árvore, entregou-se à proteção de Deus e resolveu ficar ali, quietinha, sem se mover, acontecesse o que acontecesse. Mas depois de algum tempo, não muito, eis que veio voando até ela uma pomba branca, trazendo no bico uma pequenina chave dourada. Depositando a chave na mão da criada, disse-lhe: Está vendo aquela árvore grande? Encontrarás lá uma pequena fechadura. Abre-a com esta chave. Encontrarás bastante que comer e beber, e nunca mais sentirás fome. A mocinha encaminhou-se para a árvore indicada e abriu-a, encontrando no seu interior uma vasilha com leite e pão branco delicioso, e assim comeu até se fartar. Quando acabou de comer, ela disse: Lá em casa, a esta hora, as galinhas estão indo para o poleiro, e eu estou tão cansada. Ah, quem me dera achar uma boa cama para me deitar. Tendo mal pronunciado estas palavras, voltou a pomba branca, trazendo no bico outra chave dourada. Entregando-lhe, disse: Abre aquela árvore e lá encontrarás uma boa cama. Ela dirigiu-se à árvore indicada, abriu-a e encontrou uma caminha macia. Ajoelhou-se, recitou suas orações, pedindo ao bom Deus que a protegesse durante a noite. Deitou-se e dormiu tranquilamente. De manhã, a pomba branca apareceu pela terceira vez, trazendo outra chave dourada, dizendo: Abre aquela árvore lá e encontrarás roupa para vestir. A mocinha obedeceu, e quando abriu a árvore indicada, encontrou dentro lindos vestidos, todos bordados a ouro e pedras preciosas, tão esplêndidos e suntuosos que nem mesmo a filha do rei possuía iguais. E assim viveu muito tempo,
com a pomba branca visitando-a diariamente e suprindo as suas necessidades. Na realidade, era uma vida sossegada e feliz. Mas certo dia, quando a pomba apareceu-lhe, perguntou: "Queres fazer-me um favor?" "De todo o meu coração", respondeu a mocinha. "Pois bem, vou conduzir-te a uma casinha onde deverás entrar", disse a pomba. "Dentro da casa, perto da lareira, encontrarás uma velha sentada, a qual te dirá: 'Bom dia'. Não lhe respondas. Em hipótese alguma, faça ela o que fizer, e continua teu caminho, passando à sua direita até chegar diante de uma porta. Abre-a, entra no quarto, em cima da mesa encontrarás uma infinidade de anéis de toda espécie, entre eles alguns esplêndidos, cravejados de pedras cintilantes e preciosas. Mas deixa todos esses e procura um simples anelzinho de ouro, que deverá estar lá pelo meio. Assim que o achares, traze-o aqui e entrega-mo o mais depressa que puderes." A moça foi para a casinha, abriu a porta e entrou. Dentro, viu a velha sentada perto da lareira, que olhou muito firme para ela, dizendo: "Bom dia, minha menina." Mas ela não respondeu e dirigiu-se diretamente à porta que lhe fora indicada. "Aonde é que vais?" gritou a velha, agarrando-lhe a saia e procurando detê-la. "Essa é a minha casa e ninguém entra sem a minha permissão." Mas a moça ficou caladinha, puxou a saia da mão da velha e entrou no quarto. Lá sob a mesa havia um montão de anéis que brilhavam e cintilavam sob os seus olhos. Espalhou-os e tratou de procurar o anel simples, de ouro, sem, entretanto, o poder encontrar. Enquanto estava procurando o anel, viu a velha entrar e esgueirar-se, levando uma gaiola na mão. Foi até junto dela, tirou-lhe a gaiola da mão e viu que dentro estava um passarinho, com o anel simples de ouro no bico. Tirando rapidamente o anel, a moça saiu correndo, muito feliz, para o bosque, esperando que a pomba a viesse buscar logo. Porém, ela não apareceu. Então, a moça encostou-se a uma árvore para esperar até que ela chegasse. Nisso, pareceu-lhe que a árvore ia ficando macia e suave, e ao mesmo tempo curvava os galhos para baixo. De repente, os galhos se entrelaçaram à volta dela, transformando-se em 2 braços vigorosos. Olhando espantada para um lado e para outro, verificou que, em lugar de uma árvore, estava um belíssimo jovem com os braços a envolvê-la, dizendo: "Você me libertou do poder da velha, que é uma bruxa perversa." Ela, com seus sortilégios, encantou-me, transformando-me numa árvore, embora durante algumas horas, todos os dias, me tornasse uma pomba branca. Enquanto ela continuasse de posse do anel, eu não poderia readquirir minha forma humana. Ao mesmo tempo, foram libertados todos os criados e cavalos, que também tinham sido transformados em árvores pela cruel bruxa. Depois de todos reunidos, foram juntos para o seu reino, pois o belo jovem era filho de um rei. No caminho para o reino, que surpresa! A criada encontrou seus patrões, que foram soltos no meio da floresta e estavam perdidos desde então. A criada ficou muito feliz e lhes contou o que tinha acontecido. Então, o príncipe os convidou para seguir com eles até o castelo. Foram todos. O príncipe e a criada casaram-se e viveram muitos anos na mais completa alegria e felicidade.